Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai falar aqui do PIC, né? O Pátria Infraestrutura Energia Core, FIPE. Ele é um fundo de investimento em participações do setor de infraestrutura. A gente já tem até 2 vídeos aqui no canal comentando sobre ele, mas hoje a gente vai trazer uma notícia não muito agradável. Fica aí para você descobrir qual é. Infelizmente é um risco que é inerente ao fundo, né? Inerente aos ativos que o fundo possui, que são ativos eólicos, né? Como vocês sabem aqui, o fundo detém 3 debêntures mezaninos, né? São complexos eólicos 100% operacionais, todos localizados na região Nordeste, 2 no Ceará e um no Rio Grande do Norte, né? O do Rio Grande do Norte está em linha com o esperado, não está nada espetacular, mas está em linha. O grande problema é o Serrote e Serra do Mato, ambos localizados aqui no estado do Ceará, que ele tem gerado níveis abaixo do esperado, tá? Reflexo das chuvas da região, que é explicado pela questão climática do Laninha, tá? Então, por conta disso, né, o gestor ele anunciou no webcast de resultado do quarto trimestre de 2022 uma revisão, né, do guidance aqui da distribuição do fundo entre R$ 6,08 e 8 por cota, tá? O fundo distribuiu em março ainda 75 centavos, que ainda é o que ele vinha distribuído antigamente, né? Vale ressaltar que ele já voltou para o cotista em mais de 142 milhões de reais, aproximadamente 18,75 por cota, né? Seria o valor equivalente aí a 18,5% do total captado no fundo, já voltou em formas de rendimento, mas o gestor revisou para baixo essa distribuição. A gente vai ver com mais detalhe a forma e o porquê desse evento, tá? O retorno contratado, né, dessas debêntures continua sendo IPCA mais 6,5 líquido, tá? Das debêntures para o cotistas, independente da redução do yield no curto prazo. Isso tem que ficar claro, né? Como você sabe, isso aqui é um investimento de longo prazo, e esse rendimento ele é refletido na cota, que ao final de março era R$ 106,20, né? Que é 43,1% acima do valor de mercado, ou seja, o fundo está negociando com um desconto de mais de 43% sobre o valor patrimonial, tá? O retorno implícito para o cotista que adquire a cota do fundo na data de fechamento, né, desse relatório, R$ 74,20, ou seja, o valor de mercado está R$ 74,20, o valor patrimonial está R$ 106,20, vocês veem o tamanho da discrepância, seria de IPCA mais 10,9%, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Então, antes de passar para um maior detalhamento aqui, rapidamente, a gente vai utilizar como base aqui, né, o PIC11, que é a classe A, devido à liquidez, tá, do fundo, e, né, o número de cotistas do fundo, um pouco mais de 4 mil cotistas, né, como eu falei, vamos utilizar classe A, que a cota patrimonial está R$ 106,20, taxa de administração e gestão de 1,30% ao ano, o fundo não tem taxa de performance, tá? O gestor é a Pátria, que é uma grande gestora do nosso mercado financeiro, o administrador, o Genial. Então, rapidamente aqui, chegando na expectativa, né, de distribuição. Como eu falei, né, o fundo distribuiu ainda esse mês 75 centavos por cota, né, que se daria um yield analisado de 12,1% para o PIC11, mas essa é apenas um exercício, porque a gente já sabe que não vai se manter nesse patamar. Então, isso aqui é um mero exercício, tá? Para o terceiro ano do fundo, tá? Que eles consideram aqui março de 2023 a fevereiro de 2024, tá? Eles estão considerando esse calendário aqui, e não o calendário civil certinho de 1 de janeiro a 31 de dezembro, tá? Então, como a gente falou, né? A revisão do guidance aí para R$ 6,08 por cota, né? As distribuições esperadas são equivalentes a um yield analisado de 8,1 a 10,8 para o PIC11, tá? Dentro dessa revisão aqui. Então, como a gente já havia falado, né, devido à geração aí abaixo da expectativa, o impacto no curto prazo e para os próximos 2 meses, né, abril e maio, a expectativa de distribuição é de 60 centavos por cota, tá? O que vai totalizar talvez aí R$ 1,95
no primeiro trimestre do terceiro ano do fundo, tá? E aqui está sensibilidade do yield esperado por cota, né? Você comprando o PIS 11 a 74,20, o yield esperado, né, seria 9,4%, tá? Aqui está o histórico de distribuição, lembrando que o fundo passou a pagar, né, rendimento mensal e, como a gente vê aqui, no primeiro ano ele distribuiu o equivalente a R$ 9, no segundo ano equivalente também a 9, e no terceiro ano ele baixou a expectativa, aqui está bem claro, entre R$ 6 e R$ 8, tá? E o período, né, que eles estão considerando terceiro ano é abril de 23 a fevereiro de 24, tá? Então aqui a gente chega naquele quadro clássico, né, com o valor da cota, o valor de mercado, e a expectativa de distribuição, que a gente já falou aqui exaustivamente. O fundo distribuiu, né, esse mês ainda, os cotistas ainda pegaram 75 centavos por cota, e aqui a gente vê, né, que o upside que tem, né, se houver esse fechamento do gap do valor patrimonial de mercado, são mais de 43% de desconto, né, em termos absolutos seria R$ 32 de desconto por cota, realmente bastante coisa, e, né, um retorno esperado, levando em consideração o preço do fechamento, você estaria levando uma remuneração equivalente a IPCA mais 10,9% isento de imposto de renda, né? Então está aqui a rentabilidade, o valor da cota de mercado realmente sofreu bastante, não há o que tergiversar sobre isso. Agora, quando você ajusta pelo rendimento, né, já há uma melhora, né, embora ainda uma rentabilidade não muito boa, e a NTNB marcada a mercado ainda está ganhando do fundo, que seria embora o fundo não tenha taxa de performance, né, mas seria o benchmark mais aproximado seria uma NTNB. Então vamos aqui. Agora a gente vê aqui novamente, né, o que eu havia falado, cota de mercado 106, que daria um upside aí de R$ 32 de fechamento, e com a data desse relatório, né, está até hoje está até um pouco mais baixo, mas de 74,20 estaria levando a IPCA mais 10,9. Estou considerando aqui o PIS 11, tá? Isso de TIR, né, implícita esperada em relação ao valor da cota. E aqui a gente chega no portfólio, né, a gente vê, né, o município de Trairi, no Ceará, taxa de disponibilidade aí 95,2, e aqui essa linha azul é a geração efetiva, né? E ali, esse, né, range aqui cinza, que eles chamam de P90 e P50, né, que seria a probabilidade 90% das vezes de ficar entre uma medida e a outra 50% das vezes, o fundo tem ficado, né, bem abaixo, não é de hoje, né? A gente vê aqui que abril do ano passado, maio, junho, julho, ele teve uma geração bem abaixo do esperado, aí melhorou um pouquinho aqui, mas já voltou a cair, e o gestor tomou essa decisão. A gente vai ver que tem uma proteção para os cotistas, tá? Eles montaram a debênture de forma a proteger esse rendimento, embora, né, claro que em última análise vai depender do quão lucrativo são essas operações, e do quão lucrativo vai depender da geração de energia que de fato esses ativos eólicos estão gerando, mas ainda assim tem uma proteção, tá? O outro ativo também problemático é esse Serra do Mato, que também fica no mesmo município, né, no Ceará, taxa de disponibilidade 96,8. A gente vê também que está um pouco melhor do que o Serrote, mas ainda assim também, né, deixando a desejar, até porque, né, no mesmo município, no mesmo estado, não se espera, né, grandes variações, tá? Então, mais ou menos a mesma situação, né? Geração abaixo do esperado e, enfim, medidas duras tendo que ser tomadas. E aqui está o Afonso Bezerra, né, que fica no Rio Grande do Norte, também não é tão longe assim do Ceará, mas já com uma taxa de disponibilidade um pouco melhor, né, 98,1. Você vê aqui que a maior parte do tempo o ativo, né, operou dentro do esperado, teve alguns meses ruins, novembro foi ruim, junho e maio do ano passado foram péssimos, março também foi ruim, mas ainda dentro do esperado, né? Esse ativo aqui, a princípio, estaria tudo bem, tá?
Aqui, rapidamente, e comentando, talvez, a questão da proteção que eu havia falado, né? O fundo ele tem um mecanismo, tá? Que ele ajusta o rendimento que o visando proteger o cotista, né, a proteção à distribuição de caixa, né, uma estabilidade de yield para o investidor, em que altera o percentual de geração de caixa do projeto a ser distribuído, a depender do nível de geração, né. Dessa forma, em um cenário de geração mais baixa, o percentual do caixa distribuído para o fundo aumenta, de forma a proporcionar maior estabilidade. Então é o seguinte, vamos supor que o fundo rendeu lá 100 reais, né, de lucro. E aí, R$ 60, né, numa situação normal, vai para o PIS 11 e o prendedor, né, dos ativos ficam com 40, tá? Cenário hipotético aqui, não é isso, é apenas um exemplo bem básico para vocês entenderem. Então, numa geração esperada, o combinado é esse. Vamos supor, R$ 60 vai para o PIS, que, né, financiou de alguma forma esse empreendimento, e 40 fica com o empreendedor. E aí acontece a seguinte situação, rendeu abaixo do esperado. Aí esse percentual ele vai mudar, então o fundo, em vez de ficar com 60, ele passa a ficar com 80 e o empreendedor fica só com 20, mas para o cotista não muda, porque esse aumento da parcela que o fundo vai abocanhar da geração de caixa é simplesmente para estabilidade do yield, né? Para estabilizar o yield, é só isso, tá? Essa é a forma de proteção que o fundo possui, tá? Então aqui o gestor comenta, né, dá mais detalhes aqui dos ativos, questões operacionais, questão de clima, e por fim aqui a gente vê, ó, que realmente a variação, né, da velocidade do vento, da média histórica para os ativos. A gente vê que a gente tem, desde 2018, né, um período um pouco fraco, né, é um pouco sazonal, mas a gente vê que desde 2018 tem ficado abaixo da média histórica aí de todos os anos. Embora a oscilação seja comum, a gente teve um período muito bom de 2012 a 2016, e agora estamos num ciclo ruim aqui de 18 a 22, e se esse ciclo se repetir, né, por um lado é ruim do que está acontecendo, mas talvez, né, a gente esteja aqui chegando num ponto de inflexão e, né, a maré pode virar e passar a gerar mais, mas enfim, quem está no PIS, quem investe em ativos eólicos, né, em geral, energia renovável, tem que saber dos riscos que correm. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, bora para cima.